Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Invest. E hoje meu convidado é super especial, eu estava ansiosa para recebê-lo aqui, porque ele vai falar da super experiência dele como empreendedor e também ele vai falar muito de logística. Para você que tem um negócio ou quer criar alguma coisa em logística e para você também que está procurando uma empresa parceira de logística, nada melhor do que o meu convidado, o meu amigo Jefferson Duarte. Jeff, obrigada por estar participando do programa, enfim, né? Não, para mim é uma honra, né? Porque eu assisti várias vezes do outro lado e fiquei lá. Um dia ainda vou lá com a Cláudia. E foi um prazer mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. É um programa que traz um conteúdo muito legal e eu acho que ele simplifica bastante como as pessoas, como é esse mundo de investimento primeiro, mas ele também traz um monte de pessoas assim que são bem interessantes em várias áreas. Então, não é aquela coisa chata, né, de só vejo o mesmo tema. Não, a Cláudia aborda um monte de coisa. Eu falei, um dia eu vou estar lá. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, e a gente vai conversar bastante. Eu quero aproveitar esse tempo aqui, porque eu sei que são vários assuntos, mas eu quero que você fale um pouco sobre você, entendeu? Da tua jornada. Eu sei que você tem uma experiência empreendedora muito bacana, e você falando do programa, para mim é super importante isso, porque são as nossas vivências, né? E você Sim. sabe que a gente pode ler, a gente pode ouvir as pessoas, enfim, a gente pode ir atrás de muitas coisas. Mas as vivências das outras, as experiências, também nos inspiram e nos ensinam também. E eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo aqui pra gente. Então, se você puder dividir um pouco com a gente dessa tua trajetória até a tua empresa atual, né? Porque é empreendedor e Sim. série. Mas aí, vamos lá, a gente vai decorrer aí falando também. Olha, eu costumo conversar em geral com as pessoas que eu sou privilegiado, né? Porque eu acabei tendo uma formação muito generalista. Comecei como programador, é, até uns 20 anos fui programador de Clipper e COBOL, e o pessoal fala assim, cara, então você é velho, né? Meu Porque Deus, né? é Vamos lá, vamos linguagem lá. bem antiga. Pulei para eletrônica, que é. Então eu É, penso, digo que eu sou privilegiado porque a parte de programação me trouxe a parte lógica. claro. Depois eu fui para eletrônica, que é muito mais imaginação. Você não vê o elétron, né? Então você tem Uhum. que imaginar como ele vai se comportar. Me ajudou muito, assim, em modelagem de negócio, entender como funciona. Porque ser lógico, ok, mas tem aquela pitadinha de como é que isso vai se comportar se eu mexer aqui ou aqui? Então a eletrônica ajudou bastante nisso. Depois fui para marketing, aí tem algumas outras formações aí nesse caminho. E me Uhum. encontrei no segmento de vendas. E Marketing bem voltado para vendas, é olha, o isso? marketing, quando eu fiz, é um Porque o curso. marketing mudou, né? O É, marketing que a não, gente fala hoje, hoje não é o não, marketing de não é. 20 anos atrás e ainda bem, né? Graças a Deus, né? Amém, Jesus. Evoluímos. O ponto é que o curso que eu fiz, infelizmente ele não existe mais, mas era um curso que me instigou muito. Era mercadologia, o curso. Uhum. E basicamente a gente tinha que fundar uma empresa a cada 6 meses. Uau. E produtos reais. Então, Uhum. convencer uma empresa tradicional do mercado que Uhum. ela estava perdendo o mercado porque não tinha um produto tal ou não estava adequado para isso, Uhum. conseguir um patrocínio dela para fazer como se fosse uma pesquisa e no final desses 6 meses, como a agência, a gente chamava de agência, Colocar um né? plano de ação. Eram 12 pessoas, trabalhar em grupo, então gerir, apresentar, e a gente tinha que criar uma empresa a cada semestre. O legal disso, tem cases aí que eu não posso citar, mas teve um case que a gente pegou uma empresa de suco de soja, que só vendia na feira. A Uhum. gente analisou todo o produto deles, criamos a embalagem de Tetra Pak deles, e a embalagem de Tetra Pak deles que nós fizemos é a atual, que nós fizemos o projeto lá na universidade na época. Isso há quantos anos? Ah, vamos colocar aí 2006, Pouquinho. mais ou menos. Olha só, 2006, tem por aí. bastante tempo. Tem. E você falando assim de marketing, isso está bem voltado também para a estratégia. E aí você, com teu background de tecnologia, né, programador ou de Sim, sistemas, sim. e vem para essa visão de processos de estratégia, dá uma bagagem muito boa, né? O que eu digo em geral para as pessoas, eu acho que assim, você ter o conhecimento, ele é imprescindível. Buscar, ir atrás, entender. Só que precisa ter essa pitada de olhar para Uhum, como eu aplico esse conhecimento. Porque você pode ser muito bom, um muito bom programador e nunca se tornar um bom empreendedor, pelo medo, por não conhecer, uhum, incerteza, ou quantos gênios a gente não conhece que continuam sendo gênios e se travam por não se abrirem para outros mercados. Então, para mim, essa bagagem de marketing ajudou muito, principalmente porque era modelagem de negócio, né? A gente tinha que enxergar uma deficiência
e tentar trazer algo novo para essa empresa. E foram muitos projetos, né? Foram pelo menos 12 projetos que a gente fez, foi bem interessante. Aí depois eu fui para a FGV fazer gestão estratégica, foi muito legal, fiz um MBA na época, bem gostoso, tinha muito profissional ali que era de mercado, então acho que a gente teve uma troca legal. Aí fiz finanças também, que era uma área que tinha ponto fraco. A gente vai olhando aquilo. Não, eu não sou bom nisso, preciso entender pelo menos. Não quero ser especialista, mas para conversar, para discutir, entender o DRE, vou fazer isso aqui também. E fiz um monte de formação aí que eu uso hoje para todos os negócios que a gente acaba criando, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar do negócio atual. Você sabe que eu acompanho a Solog, que é a empresa onde você é sócio, Sim, fundador, e enfim, se tem uma dedicação gigantesca ali, acompanho a Solog há alguns anos, a gente vai sim, lembrar aqui quantos, sim, mas eu tenho uma admiração imensa pela formação, né, por como que vocês criam e a forma com que vocês estão estruturando. Conheço também os desafios, mas sei também da dedicação de vocês. E aí, como investidora, como mentora, como até amiga, a gente tem uma visão, falar assim, poxa, é uma empresa que vai longe, né? Os fundadores são extremamente dedicados. Então, tem várias coisas que a gente vê que a Solog tem tudo para dar certo, né? Tem os desafios, sim, são claro. muitos, são Então, eu muitos. quero que você fale bastante, porque eu sou super fã da Solog, sou super fã de vocês. Então, me conta a tua história com a Solog. Legal. Eu vou voltar um minutinho na linha do tempo, porque antes da Soulog existir como empresa, eu ir para o empreendedor para falar de um mundo de startup, eu tentei ser investidor anjo, É porque mesmo? eu vendi uma empresa em 2015 e foi assim que eu comecei a conhecer o mundo das Aí startups. você queria ser investidor anjo. Então, vamos lá, deixa eu colocar já aqui na minha listinha, né? E aí, Um dia você vai ser investidor também, né? sim, Então sim. tá bom. E aí eu entrei em alguns negócios e a ideia na época foi com a Edi. A Edi já esteve aqui, inclusive, né? A Ela, Edi Loyola tem até o episódio que ela participou com a gente. Foi um dos primeiros episódios lá sim, atrás, quando nós começamos. A Edi é uma empreendedora aqui pra gente, ela é referência como empreendedora, como mulher e sim. também como inspiração, né, para muitas outras. Então, ela trabalha com conteúdo empreendedora, mas ela também trabalha com conteúdo motivacional, inspiracional para as mulheres. E aí você tem essa mulher aí junto de você Que que arrasa, né? sim, e eu digo que a gente teve muita sorte, porque a Edi tinha um negócio extremamente tradicional quando entraram algumas startups, e ela me apresentou esse negócio como um possível sócio. A gente não. Éramos conhecidos e amigos de negócios. E ela falou: Jefferson, te interessa isso? Eu olhei um pouco de base financeira e falei: Aí ela falou: tá, não é novidade pra mim, eu já sei que esse negócio está sendo um pouquinho engolido por esse novo mundo, mas dá pra gente traçar algo junto. E o que eu acredito que foi muito legal do nosso encontro, assim, né, para começar a caminhar juntos, foi que quando a AD, ela tinha um viés de logística muito grande, porque ela já vinha trabalhando há 10 anos nesse segmento. E eu tinha uma visão de tecnologia, tinha uma visão de nascer uma empresa do zero, tinha uma visão de como escalar negócio. E aí a gente começou a se complementar. Não foi fácil, parece que é fácil para todo mundo que olha. Tem gente que fala assim: ah, vocês estão ricos. Estamos no caminho para, né? Queremos, né? Queremos, mas é claro que começar uma empresa como a gente começou, com recurso próprio, não vinha de uma outra empresa que tinha uma trajetória um pouco mais complexa, e fazer tudo que a gente construiu num curto espaço de tempo, precisa de muita sintonia entre os sócios. Que ano que Muito. você entrou na Solog? Ó, como ideia, a gente começou a prototipar em 2016. 2016, Mas tá. era protótipo, não tinha o Uhum, modelo de negócio tá. que a gente tinha. Operar quando que vocês começaram? 2018. 2018, Agosto de tá. 2018. E essa prototipagem que a gente fez foi primeiro entendendo que a gente não podia ser igual aos que já tinham. Então, Uhum. o ponto que eu sempre busco quando eu vou modelar um negócio é: legal, tem um negócio tradicional, esse negócio tradicional existe, ele é bom, porque senão não existia há tanto tempo, né? E quando Claro. falam de Solog, até para o pessoal entender, é um operador logístico, só que com outro viés que é tecnológico, né? A gente busca ter a escala através da tecnologia. Claro, precisa do CAPEX, precisa ter galpão, precisa ter colaborador, tudo isso, mas a tecnologia que tem embarcada por trás é o que traz a parte de escala. E aí a gente enxergava que operador logístico existia desde a época de Dom Pedro. Eu falei: cara, não é uma coisa nova, mas como é que a gente faz para tornar isso que não é novo em algo mais simples? E Olhando e eficiente, né? E eficiente. eficiente para o mercado, porque pode ter no mercado, mas você ajustando os processos,
ou transferindo esses processos para algo de uma jornada melhor e de custos menores, Sim. você, enfim. E esse foi o ponto, Cláudia, que a gente enxergou que assim, legal, qual é a maior dor do cliente que quer entrar num operador logístico? Quanto custa esse negócio? E a gente via que os operadores mais tradicionais, eles faziam o seguinte, você vai pagar tanto por recebimento, tanto por conferência, tanto por armazenamento, tanto por picking, Isso. tanto por packing. Era tanto custo que no final a pessoa só queria saber quanto eu vou pagar por pedido. Pois é. E aí, Exato. aí esse foi um ponto que foi muito importante, que a gente volta para trás e começa a fazer uma lição de casa de engenharia reversa de preço. Porque eu precisava chegar num preço que fosse para o público, mas que fosse lucrativo. Porque se a gente buscava ter investidor e busca ser uma empresa de longo prazo, esse negócio precisa parar de pé. Então a gente passou por um processo de ficarmos 6 meses bem imersos em custos. Depois a gente foi para o Google, no programa de aceleração, acho que a Edi já contou isso aqui. E aí a gente uniu a parte de custos com tecnologia para como fazer. O nosso preço é o mesmo desde 2018, porque a gente foca em ser eficiente a cada ano e reduzir o meu custo interno. Quer dizer, então você cobra um preço único ali para o cliente, A gente na criou... verdade você coloca um pacote ali dos serviços de vocês, né? Nós criamos uma empresa de logística por assinatura. Por assinatura. Então o cliente assina um plano e ele aí tem direito a um pacote. Que isso tenha previsibilidade lá para ele também. E até de escala, Enfim. crescimento. Imagina que hoje eu faço 1000 pedidos, mas eu sei que ano que vem eu projeto crescer a empresa 20%. Então vão ser 1.200 pedidos. Eu já sei, ano que vem, para o crescimento, quanto é o meu custo. Eu não preciso voltar para trás. Eu começo em janeiro já sabendo que daqui a 10 anos vai funcionar exatamente assim. Claro, tem variação de GPM, uma coisa ou outra, mas ele vai ter isso também no custo dele, né? Na venda de produto. Então é tranquilo. E a gente está falando de e-commerce. Exato. Né? Meu primeiro negócio, quando eu saí da IBM, eu criei um negócio de e-commerce. Sim, E é exatamente isso. Então, por exemplo, eu tinha que ter a logística. Na minha época, isso 2011, 2012, quem eu tinha de parceiro de logística? Correios. Sim. Correios. Não era eficiente, não era um custo bacana, mas era o que tinha na época. Mas o que me chamava muita atenção, e até porque eu consegui escalar e crescer mercado, porque eu sempre mostrava, por exemplo, para os meus clientes ou parceiros, né, principalmente para os meus parceiros ali, para os meus fornecedores, que o e-commerce ia crescer. Naquela época, o Brasil representava menos de 8% do mercado, por exemplo, dos Estados Unidos. Sim. E eu já comprava, até por falta de tempo, tudo, gostar muito de e-commerce, eu já comprava muito pelo modo eletrônico, eu já comprava pela internet muitas coisas. Mulher prática. Comprei, cliquei. Eu não comprava, naquela época eu não comprava nem roupas nem sapatos, muitas vezes, né? Porque ainda não tinha troca, toda né? essa facilidade que a gente tem hoje, tanto de fotos, de tamanho, enfim, e também não tinha toda essa variedade. Mas o que me chamava bastante atenção é que eu tinha que gastar um tempo com esses meus fornecedores para falar que o e-commerce ia crescer no Brasil, para eles acreditarem, para vir, tal, enfim. Aí passava essa primeira etapa, aí eu tinha essa segunda etapa, que era o que você falou, poxa, como é que eu consigo manter um preço, sendo que o correio eu tenho que pagar absolutamente tudo, né? Sim. E ainda eu tenho que acompanhar esse produto e ver se não vai ter nenhum problema até chegar lá no cliente. De lá para cá, nós temos um outro mundo bem melhor. O e-commerce hoje, além de ser muito bacana, e a pandemia também, nós tivemos um crescimento, o e-commerce, as próprias empresas estão, né? A gente tem todo os fabricantes buscam, né? A gente tem todo o comércio ali, não tem como hoje você não falar do digital, você não colocar seus produtos ali, enfim, e tudo mais. Mas eu quero saber o seguinte, da tua análise do e-commerce, desse mercado de e-commerce, olhando esse panorama dos Estados Unidos e olhando aqui, tô falando Estados Unidos, mas a gente tem China, a gente tem outros, tem tudo, mas vamos falar aqui. O que você entende ainda do crescimento desse mercado de e-commerce, até para a gente chamar essas empresas para serem clientes de vocês aí, né? O que eu vejo, existe um potencial gigante. Tem uma tendência de achatar um pouco o mercado, achatar no sentido de tirar o intermediador.
É uma tendência que acontece, pessoas que compram e revendem. Eu compro, por exemplo, da marca X e revendo no meu e-commerce. É uma Que são os tendência. marketplaces. Mas eu digo assim, não diretamente um marketplace. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a Tá. Cláudia tinha a marca Cláudia Shoes, né? Que não era dela. O e-commerce da Cláudia era essa, mas ela vendia as marcas de sapato tradicionais. Essas marcas elas vão achatar esse meio, porque esse canal que era o varejo, vamos colocar assim, esse canal ele tem uma margem mais apertada, porque existe um teto, existe o preço de mercado. Então, as marcas, os fabricantes e importadores, eles já estão indo direto, tanto para o e-commerce próprio quanto o marketplace. Então, a gente vai ter uma seleção melhor, o que eu acho que é positivo, porque a taxa de mortalidade ainda é alta, Tá. mas não estou aqui para falar de coisa ruim. Não, mas é importante mas falar isso. por que eu estou dizendo? A É que a gente tem que ter taxa isso. de mortalidade é alta por causa desse tripé que eu comento que é o pilar de valor da Solog. São três coisas que fazem um e-commerce morrer. Custo operacional, porque imagina que quando você começou a ter o e-commerce, você tinha que ter gente para embalar, para separar, para emitir A nota. margem é extremamente baixa. É muito baixa. Então, para você morrer ali, ó. É assim, é algo do tipo assim, parece bobo o que eu tô falando, mas é algo do tipo assim, ó. Tenho o Zezinho separando e embalando o pedido. Tô fazendo 200. Tenho que contratar agora o Guinho, porque o Zezinho tá dizendo que não dá mais. Só que esse crescimento vai comportar os dois? O seu custo operacional vai pagar vai a tua conseguir? folha, Não né? dá, não vai dar. Tá. Então, basicamente, as empresas quebram, né, nesse crescer. Porque o dono tá muito, às vezes, ele entra no negócio para não ter que contratar alguém e aí larga a gestão. Então, o pilar Vamos lá, o a gente pilar falou é custo operacional, do custo operacional. frete pouco competitivo, porque se você tem poucas vendas, as transportadoras nem te olham com... Por que eu vou coletar lá na Cláudia 3 pacotes se ela pode ir no correio, né, e resolver isso? Então, o frete pouco competitivo e o terceiro, gestão. Então, esses três pilares, eles fazem com que esse olhar, que o empreendedor às vezes não tem, ele venha a ser os 80% ali que quebram em até 2 anos. Não estou trazendo nada de novo, mas as pessoas ainda não olham para isso. Elas não olham, elas olham, tem um sonho, vou começar, vou fazer, e aí essa taxa de mortalidade continua mais ou menos igual. Porque eu vejo como positivo as marcas começarem a entrar, porque elas já têm toda uma estrutura que dói menos para a economia e dói menos também porque o empreendedor que quebra, ele tem uma família atrás. Mas facilita, por exemplo, aquele branding. Depois você Exato. pode trabalhar, ser um parceiro ali, só o branding. Exato. Já te ajuda a Aí fazer. tem várias possibilidades, né? Você pode ser um micro-influenciador, pode ser alguém que vai só revender, vai ser um afiliado, tem outras coisas que o marketing moderno trouxe para a gente. E aí, nesses três pilares, o que eu enxergo? O primeiro ponto, né, que a redução de custo operacional acontece melhor quando você terceiriza, porque é 40% mais barato. Não tô puxando sardinha para mim, porque tem vários players hoje. Então, terceirizar é importante porque você tem uma redução significativa de custo. Frete competitivo, aí eu entro numa outra parte daqui a pouquinho, porque nem todo mundo ainda enxergou que utilizar o poder da comunidade é importante. Então, a Solog, quando enxergou isso, ela enxergou o seguinte: legal, eu sou uma empresa que traz essa experiência para o cliente de redução de custo de operação. Mas como é que eu pego todos esses sellers que estão aqui e dou para eles a mesma possibilidade de um frete mais baixo como hoje os grandes têm? Então a gente, na época, optou por criar uma outra empresa, né, embaixo de um guarda-chuva, que era de envios. Isso faz 2 anos mais ou menos. Só para os nossos sellers ali que acreditam no nosso projeto, estão junto com a gente. Só que não dava para ser mais do mesmo. Então, o que a gente conseguiu? Negociar com as grandes transportadoras fretes do tipo 3 dias por 4,80. Ou seja, para a Cláudia conseguir um frete de 4,80, ela precisava ter 100 vendas. Nunca tive. 100 vendas dia. Nunca tive. Isso em 2011 eu nunca tive um frete nesse valor, Não tem hein? como. Nunca. E 3 dias a gente tem um frete por 4,80. Se for 2 dias, esse frete cai, vai ser R$9 mais ou menos. Se for um dia, vai para mais ou menos uns 11,75. Isso eu estou falando de São Paulo, né? E a gente... Só que tá, ok, aí eu viro uma plataforma de frete como outras que já existem. E como a gente sempre cria um modelo de negócio com um modelo de diferenciação, mas pensando no cliente. Eu falei, tá, mas o consumidor quer como hoje? Ele não quer mais comprar para receber daqui 3 dias. Se ele puder receber agora, ele quer receber agora. E aí a gente veio com a estratégia de dentro da plataforma ter 20 mil motoboys, o mesmo modelo hoje dos deliveries, né? E a gente entrega em São Paulo em 3 horas. O que a gente fez com isso? Trouxe diferenciação para a gente, mas para o meu seller,
Ou seja, eu sou um cara de cosméticos, que concorro com essa marca de cosméticos. Eu entrego em 3 horas, essa marca vai entregar em 3 dias. Então, esse ponto de olhar para o cliente do cliente e para o cliente, trazendo um diferencial competitivo para o seller ou para o cliente consumidor final, foi o que a gente fez com redução de custo. Porque usou o poder da base de todo mundo que acreditou em estar no Fulfillment e reduziu o custo de frete para todos eles. Não sei se você Bacana. entendeu. Não, eu entendi, eu tô aqui pensando, isso é maravilhoso. E Sim, eu acho que hoje em dia a gente faz uma compra mesmo no e-commerce e olha prazo de entrega e o quanto antes melhor, né? Então, será? Você já trabalha com uma margem ali. sim, Mas, por exemplo, você vai comprar na Amazon, você já sabe que você vai ter ali 2 dias, sim. né? As minhas filhas falam, chegar a tal dia e tal hora. Então, eu acho que esse também é bacana. É, Uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, a gestão de tudo isso, é porque isso. aí você trabalha com esses prazos, você fala isso para o teu cliente, e quando ele vai vender o produto, vai vender minha canequinha aqui, ó. Então vamos vender a caneca. Sabe que hoje à tarde, por exemplo, quem comprar vai receber a caneca, não é isso? E a Sim. gestão disso, para que realmente o cliente tenha essas informações. Vocês que atualizam ao sistema, vocês passam para o cliente. Bem legal. A Porque o gente, consumidor final, eu como aqui consumidor final, eu tenho atualização. E quem faz isso? É a empresa? São vocês? bem legal. Como a gente separou, né, os negócios, até por questão tributária, são razões são naturezas de serviço diferente. Então, a plataforma é uma natureza porque é uma empresa de intermediação. Não tem carro, não tem caminhão, não tenho nada disso, né? A gente usa, como eu falei, o poder da escala através da comunidade. E o Fulfillment tem CAPEX, então, Uhum. tributariamente não fazia sentido penalizar essa empresa aqui. Então, só que a gente já construiu com a mesma tecnologia então quando o cliente consome esse serviço, ele é plugado dentro do outro serviço, só habilitando um botãozinho. Então a gente habilita do lado de cá. Mas agora trazendo a resposta mais efetiva para a tua pergunta. A gente também tentou trazer para o consumidor do nosso cliente, desculpa, Imagina. uma informação que fosse um pouco melhor como experiência. Então, vou dar um exemplo. Hoje, todos os nossos fretes eles são informados em WhatsApp em tempo real. Então, Cláudia, você fez uma compra no site XPTO, a transportadora responsável por isso é tal, e a previsão de entrega é essa. Por quê? As pessoas não têm o app do seu e-commerce. Então, lá no Mercado Livre, ou seja qual for o marketplace, você entra no app e acompanha, sabe que está Exato. chegando amanhã. Aham. Não tem nem push, às vezes, né, de que está a caminho. Só que a maior vantagem que eu vejo de tudo isso, que aí é só para fechar essa parte do consumidor, é que eu dou o poder de decisão para o consumidor do seu e-commerce. Porque se eu entro no marketplace, é 2 dias, 2 dias. Eu não tenho 4 opções. Se eu entro, qualquer marketplace é 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu não tenho, eu como consumidor, dizer, quero comprar essa caneca linda, maravilhosa da Cláudia, mas só vai chegar daqui 4 dias, não tem jeito. No e-commerce, a gente pluga a nossa API que dá as 4 opções de frete. Quer receber em um dia? Assim. Em 2 dias assim, 3 dias assim, 3 horas assim. E ele diz: esse frete é o que me convém. Sou econômico? Vou pagar o frete econômico. Ou vai ser o frete, porque tá, não tá, é questão de tempo, né, de prazo, enfim, tem várias coisas. Mas essa Agora, gestão, vocês que fazem lá é isso. de acompanhar, É isso. Esse é o ponto que eu ia fazer o link agora. E aí a gente criou uma plataforma que ela atualiza tudo com todas essas grandes transportadoras via API em tempo real. Então o cliente, ou ele entra no nosso seller, que é desenvolvido tudo, né? Eu comentei com você que eu era programador, então eu sou o chato que fica ali com a equipe de programação falando, oh, isso aqui tem que ter um botãozinho melhor, né? E aí a gente conecta uma com a outra e ele consegue acompanhar em tempo real o pedido feito, etapa a etapa. Então, esse pedido está em separação, ele está em embalagem, ele está em expedição, foi expedido, foi coletado e aí já linka com a outra plataforma, está a caminho. está a caminho, mas já com tempo de rastreio junto, Uhum. uma conectada Eu com a adoro outra. isso. Eu vou te falar que eu acompanho, por isso que eu te perguntei. Eu adoro acompanhar as minhas compras. Entendeu? E aí tem surpresas, porque a gente está em 2024 e ainda há bugs, há Sim, erros, né, de sim, logística. sim. Então a gente, por exemplo, tem tanto erro, fala que vai chegar e não chega, e também eu já tive até recentemente uma compra que eu fiz, que o prazo era 10 dias, e eu falei, beleza, 10 dias. E aí eu tinha acabado de receber lá uma notificação, falou assim, olha, está na transportadora. O prazo é dia 29 de abril. Eu falei, beleza. Aí, quando eu termino de olhar aqui, chegou o produto. Eu falo, poxa, mas não era daqui tantos dias. Então, ainda tem essas falhas, né?
E pra gente tudo bem, né? É, foi Recebi melhor, antes, foi tal. melhor. Mas eu acho que são algumas coisas que são pequenas, mas quando a gente fala hoje, a gente fala muito disso, eu sou muito chata com isso, com as minhas startups, da gente realmente ter uma jornada e ter uma comunicação, né? E ter uma empresa parceira de logística que faz isso tanto para o cliente, porque o teu Sim, cliente é quem está te pagando o sim, serviço. exato. E aí você é um intermediário ali. Mas também o consumidor, poxa, o teu trabalho ajuda e reforça o consumidor a ser cliente dessa empresa mais vezes. É, Você entende a responsabilidade de sim. vocês assim? É o que eu falo para nossa equipe. Eu acho que a equipe tem que estar nessa cultura. Se o cliente final não tem problema, eu estou sendo eficiente para o meu cliente. Exato. Então, o nosso foco sempre tem que ser quem compra. O Aham. pedido tem que sair no prazo que foi combinado, o pedido tem que sair correto como foi Legal. combinado, o pedido tem que ser entregue no prazo combinado. E aí, um ponto disso que você comentou, o que eu vejo, muitas empresas ainda não têm tecnologia embarcada. Uhum. Mesmo empresas grandes. Eu estou em alguns processos agora, não posso citar nome de transportadoras, mas transportadoras grandes que atuam internacionalmente, mas que a malha internacional delas é linda. Você comprou nos Estados Unidos, vem ali bonitinho. No Brasil, por adquirir empresas locais ou fazer parceria com empresas locais, não conseguiu fazer essa conexão tão bem feita. Aí acontece o que você disse. É, pedi, falou que ia chegar dia 29, ok, chegou antes, mas e se eu não estivesse? E se eu estivesse em viagem? E se eu não tivesse uma portaria de prédio? E se o local... Exato. Então, Pode ser bom e pode ser tem outras ruim, né? situações. E aí, às vezes, você se frustra, porque você fala, gente, mas dia 29, ok, eu ia estar de volta de viagem. Eu comprei imaginando isso, mas não ia ter ninguém para receber. Então, o que a gente faz? A gente começa a escolher os parceiros com base tecnológica. E depois, Uhum. o segundo ponto tecnologicamente, essa empresa, ok, ela atende? Ok, aí a gente vai para o segundo ponto, ela entrega aquilo que ela promete? E dentro da nossa plataforma, por exemplo, a gente toma uma decisão algorítmica, que é o quê? Se essa plataforma disse que tem um SLA de 98%, ou seja, se essa transportadora disse a cada 100 pacotes eu entrego 98 no prazo, então isso é o nosso acordo, é o nosso combinado. Eu sei que Uhum. a cada 100, dois vão atrasar. Ela não é, ela não toma um ban, vamos colocar assim. Então a plataforma tem várias transportadoras e ela olha o quê? Preço, prazo e eficiência. Quando a eficiência abaixa disso, aí, infelizmente, a gente acaba. Não vou falar bloqueando, mas a gente segura um pouco as entregas por ela até que ela volte para a mesma eficiência, mas o meu cliente não sabe, o consumidor também não, porque tem uma outra que é backup que está ali do lado. Então, ela fica rodando, olhando eficiência e escolhendo o tempo inteiro quem é mais eficiente. Eu adoro isso. Eu acho que a gente entrou aqui num detalhe que para mim está sendo ótimo, mas eu quero saber de business. Eu quero saber o seguinte: resume para mim, olhando a sua log, quais são os serviços que ela presta, até para quem hoje você Legal? sabe que o e-commerce está crescendo, para quem realmente tem interesse, está buscando ou quer trocar por uma empresa mais eficiente, que eu recomendo. A gente até Obrigado. falou antes de começar, né, de uma amiga que eu estou indicando para Sim. vocês, mas eu quero que você resume os serviços que a sua log hoje presta. Perfeito. Então a gente tem a operação logística fulfillment, que é o que eu te falei que é redução de custo, então Sim, que vem desde o recebimento até a expedição, então fulfillment. fulfillment, e nós temos a gestão de envios, que é a Soulog Gestão Envios, de que envios, é que essa começou há plataforma de dois gestão de anos. envios, isso, e lançamos agora vai fazer daqui um mês, já está pronto, mas a gente fez o MVP interno, que é o Analytics, que é a parte de gestão. O Ótimo. Analytics eu compilo todos esses dados do cliente, e isso é um over delivery, tá? Sim. Ou seja, como operador logístico, eu não tenho, Uhum. não vou falar assim, obrigação, porque as pessoas entendem, às vezes, normalmente como que um operador fala. Ah, não faz sentido para o meu negócio capacitar o meu cliente, mas eu penso, se o meu cliente não é bom, ele vai morrer. Uhum. Então, até para nossa jornada juntos, eu preciso entregar Ele algo tem que além gerar para mais ele. pedidos. Exato, Se ele gera mais pedidos, você entrega isso mais e aí. com a tua eficiência você ajuda ele E lá o Analytics, ele é uma na core plataforma, business. Clau, que faz o quê? Eu pego todos os dados com base em entrada e saída, dou Uhum. lucratividade para ele, então, quanto você vendeu É por uma canal? Uma inteligência. É uma inteligência, inteligência e agora a gente que está. você gera que ele pode transformar isso em negócio lá para ele. E ela vai ser gratuita por um período, mas agora a gente está conectando com outra startup de tributos Aham. que vai fazer a conciliação tributária e dizer para ele, você está pagando mais ou menos tributos. Aí ela tem que ter um custo. Poxa, que Então a gente só bacana. abre para o Uhum. seller se ele quiser assinar esse serviço. Normalmente, gratuito, porque a gente entende que ter essa base de conhecimento também é importante.
A Cláudia vende sapato, a Joana vende sapato. Qual é o tamanho do mercado de sapatos? Para Uhum. que CEP está sendo entregue? Como é que eu consigo melhorar essa experiência? Para o cliente, ele tem a gestão por canal, lucratividade, estoque parado, melhores clientes, melhores cidades, capitais. Ele enxerga tudo com BI, gráfico, é bem legal. Mas agora a gente vai adicionar, através de uma startup parceira, não precisa inventar a roda, já tem alguém fazendo, muito Isso é melhor. ótimo, né? Porque você olha no mercado, até E olha pelo ecossistema. conhecimento de vocês no mercado de startups, nesse networking todo que é Sim, importante, o quanto que você pode agregar serviços que tem no mercado para você não ficar fazendo, né? Para você não sim, ficar não, construindo do não zero. faz Quer sentido dizer, ficar fazer brigando, né? parcerias ou comprar serviços de quem já está operando, de quem já teve todos os ajustes ali, é um ganho para você, né? É um ganho de eficiência ali, É, né? e E do, de tempo e dinheiro e até, do né? ponto, né? O produto dele já está tracionado, Exato. já é eficiente. Aham. O valor que ele vai me cobrar é uma mensalidade para todos eles. O custo da mensalidade não compensa desenvolver. Faz muito mais sentido eu ajudar o ecossistema, vira um parceiro dele e todo mundo ganha com isso, né? E me fala uma coisa, pergunta de milhões. Qual é o sonho de vocês com Solog? Legal. Bom, eu acho que o primeiro propósito, né, isso tanto meu quanto da Edi, é trazer, ajudar todos esses negócios a. Agora eu estou falando como empresa, propósito, cultura, empresa, tá? É trazer todos esses empreendedores que querem ter uma chance, seja ele de qualquer lugar do Brasil. 80% dos nossos clientes são de fora de São Paulo, tem 5% que são de fora do Brasil, inclusive, moram em outros Quantos por países. cento? 5%. Já moram 5%, em tá. Portugal, Austrália, qualquer lugar do Bacana, mundo. bacana. A E gente aí, pode até pensar em como ajudar essas empresas aqui que querem, por exemplo, sim, internacionalizar, fazer o né? caminho. Por isso que a gente está fazendo essa conexão com essa empresa Uau! que Já tive faz algumas ideias aqui. cross-border. Já tive algumas ideias. E então, quando a gente pensa como empresa e como missão, né, é ajudar esses negócios a se desenvolverem, porque crescemos juntos, né? É growing together, né? A gente está junto, pega o negócio nesse ponto e a gente cresce junto. E temos muitos cases de clientes que começaram e basicamente o cara não colocava R$ 1.000 no bolso, hoje ele consegue viajar, viver muito bem, mudou do interior de Minas para São Paulo e tem uma vida bem melhor. E são alguns dos cases que a gente tem. Agora, como empreendedor, a gente realmente quer se tornar o maior do Brasil. A gente está aí trabalhando para ser um unicórnio inicialmente aqui, então tem muito desafio para isso. Nossa, olha só, Tem vamos muito então, desafio. olha, Ó, vamos nos inspirar aqui. e eu acredito que como a gente tem criado um ecossistema embaixo do guarda-chuva do fulfillment, A gente vai depois mudar essa frase de guarda-chuva para ecossistema, perfeito. beleza? A gente está criando esse Esse ecossistema, ecossistema, a gente está criando esse ecossistema, a gente tem muito valor, tanto para os negócios que estão entrando, porque a gente entrega toda uma cadeia de valor, quanto para qualquer possível player que queira entrar no Brasil. Então tem um trabalho bem árduo aí até 2030. então, além de tudo isso, você tem uma equipe comercial aqui para alavancar, para trazer clientes e justamente, provavelmente vocês que fazem isso, porque você e Edi vendem muito bem a Sim, Solog, né? sim. Eu digo para você, a cada 10 reuniões a gente fecha 8 contratos. E é claro, porque vai resolvendo as dores. Se o problema é custo operacional, tá resolvido. O problema é frete, tá resolvido. O problema é gestão. E aí o cliente fala, resolve tudo, fecha a cadeia e fala, vem comigo. Agora a gente já tem marcas grandes. No início era só pequeno e médio. Agora a gente já tem marcas grandes de cosméticos, inclusive, negociando com a gente 20, 30 mil pedidos mês. Então, é um outro caminho. Essa foi o melhor, porque foi assim, eu fui com o diretor da empresa, eles compraram uma grande marca agora, ele disse pro gestor dele, que é quem toma conta de logística, não, eu estive lá, eu vi o processo, eu quero fechar com eles. O que você vai fazer eu não sei, mas eu quero fechar com eles. Mas deixa eu até te fazer uma pergunta, que vocês têm bastante experiência, a gente está falando aí de operação, 6 anos de Sim, operação, né? sim. Então, e vocês estão em constantes transformações, evoluções, Se né? E tudo parar, mais. morreu. Então, você está falando o seguinte, de cada 10 clientes, você consegue Fechar 8. converter 8. 8. Esses 8, qual é o tempo, qual é o ciclo Muito para bom. ele entrar na tua plataforma, né? Assim, é no primeiro mês, é no segundo mês, porque tem todo
uma Tem toda jornada. uma jornada, um phasinho ali, né? Se o cliente é de São Paulo, a ativação é bem rápida, Porque, porque só para contextualizar, vocês ficam na região do ABC, isso, fisicamente. isso, Então, isso. tem o galpão, tem tudo ali. Então, quer dizer, se o teu cliente é da região de São Paulo, Se é São Paulo, a gente consegue fazer essa entrada no máximo em 10 dias. 10 dias, tá Tanto, perfeito. tanto Uhum. onboarding, setup, Eu tudo levo todos isso. os meus produtos, A gente normalmente combina com o cliente uma dividir. A quantidade. gente divide, Tá. porque em geral ele não consegue estancar aqui, né, o e-commerce morrer enquanto o produto está sendo conferido, porque leva 48 horas para conferir, tem um processo ali de entrada que é muito importante para não ter erro. Então, a gente sugere, olha, manda para a gente 90%, 70% do seu estoque, para a gente fazer todo o processo interno de identificação, alocação, tudo isso, conferência, e fica com esses 20% para uma semana você rodar ainda na tua operação E normal. também ele tem que ter outros canais. Eu acho que isso Exato. que é importante. Ele tem que ter outros canais dele lá Sim, também, né? sim. Principalmente se não for de São Paulo, se for de uma outra região, E né? Então, mas esse é o ponto. E os outros clientes, os 80%, eles levam um pouquinho mais de tempo por causa de uma questão, infelizmente, tributária no Brasil. a nossa burocracia, A gente né? precisa abrir uma empresa, uma filial dessa empresa Aham. aqui, porque a legislação diz, para operar em São Paulo, tem que ter uma filial em São O Paulo. quê? O período de uns 2 meses? Não, hoje assim, claro, a gente tem todo um conhecimento, porque são 6 anos fazendo isso. Então, uma empresa a gente abre em 20 dias. Então, é 20 dias. Ela começa a operar mais ou menos, porque aí depende do seller também, do Sim, vendedor, sim. mandar estoque. Mas Tá. mais ou menos 30 dias ela já está Tá operando em São ótimo, Paulo. eu tinha colocado em torno de Não, 50, 30 60 dias, dias. 30 Tá dias, perfeito. 30 dias. Poxa, se na minha época do meu e-commerce eu tivesse a Solog, eu tenho certeza que Sim, estaria em outro patamar hoje. Tenho sim. certeza disso. Eu também não tenho dúvida. Bom, mas eu sei que E fico além grato. de. Claro, mas eu sei que além de executivo aí de logística, e você tem estudado bastante o mercado, o que a gente sempre fala para os empreendedores, e eu também falo, e já conversei bastante com vocês, é a importância da gente estar sempre nos atualizando sobre outros assuntos Sim. também. Não é porque você está em logística que você vai falar só de logística, Sim. quer dizer. E você é um empreendedor que está bem envolvido, participativo aí, busca. Isso faz a diferença para o teu negócio? Não, faz muita diferença. Se você ficar na bolinha ali, esquece, porque quando você compartilha conhecimento, você absorve de alguém também. Então, Legal. tem que estar junto, tem que conversar, tem que discutir. Parar de ter medo de, não, eu tenho uma ideia de milhões. Ideia é só uma ideia. Né? Você precisa se conectar Ideia é com pessoas. papel só. Ideia é papel. Você precisa Aham. se conectar com pessoas que te ajudem a tirar essa ideia do papel e sem medo. Sem Aham. medo. Então, eu sempre estou envolvido, né, seja qual for o movimento, para conversar, entender e fazer muitas vezes o papel de mentor para quem está naquele começo, porque eu já passei por isso, né? A gente já passou por programa de Claro, investimento, já teve claro. conversa, já não Aham. teve a diligência positiva, já teve novas rodadas para conversar com outros investidores. Então a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que funciona, não funciona, e vai ajudando Bacana. também. E eu sei também que tá no forno um livro. É, Conta aí. Já tem título? Tem, eu só não posso contar o título. Não, então você fala do tema. Tá. O tema, ele vem com base nessa vivência de criar negócios do zero, né? Tá. Hoje eu vim conversando com uma empreendedora ucraniana, veio para o Brasil há um tempo, foi CEO de uma empresa, Aham. e ela está com um novo projeto, e eu sempre enxergo a mesma barreira. As pessoas dizem assim, não, mas não dá para começar um negócio com pouco capital, não dá para começar... Assim, a primeira coisa que eu enxergo, e eu sou experiência disso, porque todos os negócios eu comecei com muito pouco, ou às vezes até com prejuízo de um outro negócio que nasceu, né? Então, dá para você começar um negócio com pouco capital se você enxerga aquilo que você tem de valor para o outro. Uhum. As pessoas, em geral, elas querem para elas, e elas não se preocupam com como aquilo que para mim hoje é uma dor, resolve a sua dor. Então, o livro ele vem muito com estratégias de como modelar negócios, e eu tenho experiência, pelo menos, mentorei mais de 100 negócios, tive o privilégio de ser pago por um grande marketplace para mentorar mais de 30 negócios amazônicos. Então a gente pegou desde mentoria com cacique a negócios, sem E brincadeira. você está trazendo toda essa Eu experiência estou do teu trazendo toda essa livro? bagagem, mas não como história, Tá, em formato mas de método. Sim, que legal. Eu conto um pouco da Que minha bacana. trajetória, mas em formato de método que qualquer pessoa consegue aplicar. E ela nasceu quando eu fui convidado, essa ideia nasceu quando eu fui convidado em 2016 a escrever o plano de governo da cidade de São Caetano. Uhum. Então, me convidaram para uma coisa que eu não sabia, eu falei, gente, mas espera, como é que eu vou fazer? E aí eu pensei como empresa, como é que uma empresa consegue aplicar isso, isso, isso? E aí eu vi que aí tinha um como
e eu só não sabia ainda que tinha um método por trás Olha disso. só. E aí, depois, como eu te falei, fui convidada para a gente, naquela conversa de bastidor que a gente teve, para ser presidente do Novanex, que é o Instituto de Inovação lá Claro, local, claro. e por isso veio a cadeira do conselho, e o pessoal ficava ali, Jefferson, cara, tem um monte de coisa, um monte de coisa. Quando é que você vai escrever esse método? Aí eu falei, Maravilha. pessoal, vou escrever esse método e lanço agora no meio do ano. Opa, então vamos lá. A gente vai fazer um combinado aqui de você vir para um outro episódio Nossa, vai ser que um eu quero que prazer. você fala desse método, mas que em pano de fundo eu quero que você traga o teu negócio. Como que você usou tudo isso para transformar a sua log. Então Legal, a gente vai combinar uma data, né, tudo, perfeito. mas eu quero que você traga isso até para a gente acompanhar essa evolução e trazer esse método e para que as pessoas conheçam também. Gente, eu sei que vai demorar, e eu vou explicar por quê. Você não tem noção como é bom estar aqui, quanta gente quer estar aqui. Eu me sinto muito honrado, Clau. Mas é assim que lançar e a gente conseguir Vai ser no combinar. final do ano, a Então gente fique em combina paz. para outubro, Quando for. novembro, entendeu? Quando a- Novembro. Perfeito, Novembro você perfeito. vem aqui, grava com a gente, e aí você já vai ter o teu livro lançado, você já vai ter que falar números pra gente de Sim, 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 unicórnios. sim. Mas assim, para mim é uma satisfação imensa estar aqui. Eu conheci, você está falando de 6 anos de operação, eu acho que foi nessa época que eu conheci a Solog. Então, para mim é um prazer imenso e ter a Edi aí, que ela sempre é muito atenciosa Sim. também. Eu sei que de alguma forma eu E ela tem um carinho colaborei. grande por você também. Sim, eu Tem um sei carinho disso. grande Ela é por uma você. querida. E que vocês juntos transformem e mudem esse mercado de logística. Já tem transformado e que vocês tenham muito sucesso como pessoas, como casais e como empreendedores. E que bacana que você também vai querer ser investidor anjo e que Sim. você já faz a mentoria. Então, vamos juntos. Clau, obrigado. Muitas vezes você trouxe para a gente sempre a sua visão como investidora. Acho que é importante ter pessoas como você ao lado. De verdade, sou muito grato por ter te conhecido. Independente de qualquer coisa de negócio, você sempre teve um olhar muito humano e ao mesmo tempo técnico. Olha, muito legal essa ideia. Tem viabilidade? E aí faz com que a gente pense. Então, eu fico muito, muito grato mesmo de estar ao lado de uma mulher que tem tanta influência nesse mercado, que hoje é um mercado muito masculino ainda. A gente sabe que pela tua competência, pela pessoa que você tem vários convites aí, e eu fico muito honrado de te conhecer e dessa trajetória que não é tão longa, né? Mas que a gente se conheceu e conversou várias vezes em eventos e conversou, teve momentos de parar e você dá aquela dica que foi preciosa. Muito obrigado, de verdade. Olha que bacana. E vamos juntos, hein? Vamos, Agora vamos você juntos. já. Vamos Olha, juntos. Vou expectativas até foram. colocar a mãozinha Ó, aqui para ter sorte, ó. expectativas foram criadas, hein? Vou colocar a mãozinha para ter sorte. Jeff, obrigada. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado.